Então vamos lá, Aparecida. Primeira frase sua. Acho muito difícil esquecer a traição. Ninguém esquece a traição. Não vai esquecer. Você não teve amnésia. Não é para ter amnésia. Ninguém vai ter amnésia. Ninguém vai esquecer. Então, quando vocês acham muito difícil, eu digo a você, é impossível esquecer. Tá? A traição. Agora, é possível eu não sentir mais dor ao lembrar da traição? Sim, é possível. É muito possível, é real, é verdadeiro, é possível. Mas para que isso aconteça, né, e aí eu já entro aqui para poder responder o que você diz logo em seguida, né, a vida não volta a mesma, a confiança acaba, mesmo que a pessoa fale a verdade, eu não confio mais. Sabe por que você não confia mais? Porque você não se restaurou ainda. Porque você não se converteu. Porque você não trouxe para a sua vida o Espírito Santo. Porque ele sim é o único capaz de derramar um bálsamo sobre nossas vidas e sim fazer com que a gente perdoe, com que a gente ame de forma indescritível. Porque isso é o amor ágape, o amor de Cristo, o amor de Jesus, que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o amor do Pai sobre a humanidade, que amou sem dar nada em troca, e que amou sem esperar nada em troca de nenhum de nós. Esse é o amor de Deus por nós. E esse nosso amor, ele é incondicional, sem cobrança. É necessário uma restauração pessoal. É uma restauração. Eu vou fazer melhor para vocês. Porque nesse caso aqui, né, essa é uma pergunta que fala, só que nesse caso aqui, eu adulterei, eu machuquei, eu falhei. Então tá bom. Alessandra, você pode vir aqui, por favor? Porque quem vai responder se a dor passa ou não, que essa é a questão. Esquecer, não esquece. Nunca ninguém vai esquecer. Mas a questão é, dá para viver? Dá para conviver? Dá para confiar? Por exemplo, hoje eu estou aqui trabalhando, atendendo mulheres o dia todo no telefone. Um monte de mensagens no WhatsApp. Como é que eu faço se ela não confiar em mim? E ao contrário disso, ela está me incentivando a fazer. Aliás, ela está junto comigo na maior parte do tempo. Mas tem um monte de vezes que o telefone toca e eu estou sozinho. E são mulheres. A maioria do grupo é mulheres. Né? O Rodrigo entrou, e graças a Deus que entrou um homem, né? Mas a grande maioria são mulheres. Como é que eu faço? Aí eu paro o processo, não trabalho com restauração, não sigo aquilo que entendo que Deus mandou a gente fazer hoje, porque minha mulher não vai confiar em mim. Como é que fica a vontade de Deus nessa história toda? Olá, pessoal. Boa noite mais uma vez. Graça e paz de Jesus. Então, eu acho muito interessante essa colocação. É um ponto muito importante para que a gente possa pensar e eu convido a vocês para que estejam pensando junto conosco. A traição, quando a pessoa trai, e são vários os níveis de traição, né? Não é só trair com uma mulher, são vários os níveis de traição. Quando a pessoa trai, ela está traindo, em primeiro lugar, a ela. Ela não está traindo a esposa, ela não está traindo a mãe, ela não está traindo o pai, não está traindo o filho. Em primeiro lugar, ela está traindo a ela. É uma traição na alma dela, no espírito dela. É uma traição nos valores dela. Então, ela já se condena o suficiente. Um outro ponto muito importante é que a gente colhe tudo que a gente planta. Então, quem traiu vai colher o resultado dessa traição. E aí você me pergunta, então a gente está desejando mal para quem traiu? Não, de forma nenhuma. Eu só estou falando a respeito de lei sistêmica. Isso vai acontecer, isso é fato. A pessoa, ela traiu a si e ela vai colher os frutos da traição que ela fez com ela, com a alma dela, com o espírito dela, com os valores dela.
Isso é com ela. Ela vai resolver com ela e com Deus e com o Espírito Santo. Ela é com ela. E eu vou esquecer? Não, eu não vou esquecer, porque eu não tenho amnésia, então eu não vou esquecer nada. Pelo contrário, a gente precisa envelhecer com boa memória. A gente precisa envelhecer se lembrando das coisas. Então eu não vou esquecer nada. Mas vai doer? Eu não vou confiar mais? Não pode. Não pode, pessoal. E por que que não pode? Porque nós fomos criados em nossa essência para confiar. Nós fomos criados em nossa essência para acreditar no ser humano. Então, se eu não acredito no meu marido arrependido, eu não consigo acreditar mais em ninguém nessa vida. Será que o meu marido, ele não tem o direito de se arrepender? Será que aquela outra pessoa que me traiu, ela não tem o direito de se arrepender? Se eu não acredito no meu marido, eu não acredito em mais ninguém. Aí você pode falar assim: ah, Alessandra, então você acredita e aí vai acontecer de novo? Não, são muitas coisas envolvidas nesse ponto. O acontecer de novo, ele vai estar nítido e vai estar escrito. Se eu estou perdoando alguém e essa pessoa vai repetir o que fez comigo, tá ali aparecendo. É porque de repente eu que não quero ver, mas está aparecendo. Então, o importante é que nós tenhamos inteligência emocional para fazer a leitura do que tem que ser feito. Dizer que a gente não esquece. Agora, dói até o momento que a gente não trata. Dói até o momento que a gente não restaura. Porque o fato do marido, o fato da esposa ter traído com outro homem, com outra mulher, aqui nós somos a maioria de mulheres. Mulheres, não é isso. Não foi esse o ponto que ele traiu. Ele traiu em várias outras áreas. Ele traiu na confiança, ele traiu na criação dos filhos, ele traiu na família, ele traiu na amizade, ele traiu no caráter, ele traiu em muitas outras coisas. Ele pode se arrepender? Sim, e ele vai se arrepender, dependendo do nosso posicionamento, dependendo da minha restauração, da restauração dele, ele vai se arrepender. E aí eu não vou perdoar? Se eu não perdoo, eu não sou digna de receber perdão. E aí eu não erro nunca. E quando eu errar? Eu não sou digna de receber o perdão? Então, é entender que a traição é dele com ele. O fato dele ter me traído foi uma série de questões que levaram a essa consequência. Então, eu olho para as brechas que eu dei, eu olho para o que eu deixei de fazer, eu olho para o que eu contribuí para que aquilo ali acontecesse, eu ressignifico tudo, eu desaprendo o que está errado, aprendo o que está certo, coloco em prática o que tem que ser feito, o que é correto, e sigo minha vida. Se ele vai fazer de novo, é problema dele com ele. Se ele vai trair de novo, é problema dele com ele. Eu não vou ser atingida, porque eu estou restaurada. Eu estou posicionada, então eu não vou ser atingida. Agora, eu sou boba e não perceber as coisas que podem acontecer? Não, eu preciso ficar atenta. Então, tudo isso que acontece tem sinais. Eu preciso olhar para os sinais. Se há uma restauração de casamento, que só uma parte está restaurada e a outra não está, possivelmente isso vai se repetir. E se isso se repetir, eu preciso estar lendo os sinais. Eu preciso dizer, eu estou vendo os sinais e isso vai se repetir. Eu preciso estar consciente. Não estar consciente é o que faz doer, é o que faz magoar. E, pessoal,
isso não nos leva a lugar nenhum. Não nos leva a lugar nenhum. Aliás, nos leva a doença, nos leva a problema de relacionamento. E aí eu não confio nele e eu não confio em mais ninguém. Porque não existe. Ah, eu só não confio nele, mas no outro eu confio. Não existe isso. Então eu não confio nele, eu não confio em mais ninguém. E aí eu tenho sérios problemas de relacionamento com pessoas. Vai além do meu marido, vai além da minha esposa. Eu tenho problemas de relacionamento com pessoas. Se eu tenho problemas de relacionamento, isso traz outros problemas na minha vida, no meu corpo, na minha emoção. Então é isso que a gente tem que pensar. O que ele fez, gente. Ele fez, ponto final. O que que eu fiz? E o que que eu vou fazer com o que ele fez? O que ele fez vai me atingir a ponto de eu adoecer, de eu não conseguir mais confiar em ninguém? O que ele fez vai fazer com que eu não perdoe ele, portanto, eu não seja perdoada quando eu precisar? Porque é isso que a palavra do Senhor diz, né? Então, eu preciso perdoar para ser perdoada. Então, o que ele fez vai tirar a minha tranquilidade junto ao Senhor? Vai tirar a minha paz junto ao Senhor? Porque se eu não perdoo, eu perco a minha paz diante do Senhor. Se eu não perdoo, como eu peço ao Senhor que me perdoe? Como eu peço outras pessoas que me perdoem quando eu falhar? Então, passado precisa ser tratado e ficar no passado. A gente precisa aprender a viver o presente. Quando a gente aprende a viver o presente com qualidade do presente, a gente evita que problemas ocorram. A gente evita que situações ocorram. E tem situações que elas vão ocorrer sim, mas a gente está vendo e a gente está calculando. A gente está calculando esse risco e aí a gente decide se a gente quer encarar aquilo ali que vai acontecer ou se a gente quer botar um ponto final. Então, o importante é essa maturidade. O importante é essa consciência. E o que ele fez com ele. Ele não fez comigo. Tem alguma outra colocação aí para responder? Não, é exatamente isso. Então é isso, é saúde para mim, é saúde para minha emoção, é saúde para o meu corpo. É possível perdoar? É possível e é necessário. Mais do que possível, é necessário. Se a gente não perdoa, quem não perdoa, a situação de traição, a situação de adultério ou qualquer outra situação, quantas coisas na vida eu e você já passamos difícil? Quantas coisas na vida pessoas ruins fizeram comigo e com você? E aí, minha amada, meu amado, se você não perdoou, se você não está perdoando hoje, eu tenho certeza que isso tem consequências graves na sua vida, na sua saúde, no seu corpo físico, na sua saúde emocional, na sua vida espiritual. Eu tenho certeza que isso tem consequências. Não estou dizendo que é fácil, tá? Não estou dizendo que nada é fácil. Tem situações de deserto que são graves demais, que são doloridas demais. Tem situações no deserto que a gente olha, eu como profissional, eu como cristã, eu olho e falo, Senhor, vem aqui colocar uma palavra na minha boca, porque eu não tenho uma palavra. Porque tem situações que são graves demais. Ainda assim, essas situações graves demais, essas situações difíceis demais, em Cristo Jesus, eu e você perdoamos, eu e você compreendemos, eu e você precisamos ter olhos espirituais, porque olhos naturais só destrói as famílias, a humanidade, e é o que a gente tem visto aí, um caminho de destruição apenas olhando com olhos naturais.
Então, tem situações que não são fáceis realmente, mas é necessário. É necessário perdão. É necessário confiar de novo. A gente tem muitas situações de mulheres que têm problema nos seus relacionamentos, problemas no seu casamento, porque aconteceu algo lá atrás com o pai, com o primeiro namorado, com o vizinho, aconteceu algo lá atrás com algum homem, e essa esposa de hoje, ela não conseguiu perdoar o que aconteceu, não conseguiu perdoar o que esse homem fez lá atrás. E aí hoje, ela não tem um bom relacionamento com o seu marido. Porque se ela não perdoou um homem lá atrás, ela hoje não consegue se relacionar bem com esse marido. E aí, em não tendo um bom relacionamento, o que vai acontecer? Uma separação, uma traição. E aí, como perdoar esse marido se eu e você não aprendemos a perdoar lá atrás o que aconteceu? Ah, não, mas lá atrás era fulano, era ciclano, meu marido eu perdoo. Não perdoa, não. Se não perdoou lá atrás alguém, hoje não perdoa, não. Vai achar que perdoa, mas no fundo não houve o perdão de fato. Então, esse é um convite para que vocês estejam pensando junto conosco, né? Que de repente aproveite esse momento para entender o que é o perdão, o que é o pecado do outro, o erro do outro. O outro, ele pode fazer o que fizer. A questão é o que eu vou fazer com o que o outro fez. Com o que o outro fez comigo. Essa é a questão. E o meu desejo para vocês é que vocês façam o melhor possível em Cristo Jesus. E no que for muita dor, no que for muito difícil, se for o caso, a gente vai à cruz e a gente volta com a disposição, com o sentimento, com a ação que é necessária. O que eu e você não conseguimos fazer, o Espírito Santo nos capacita para fazer. O que a ciência não nos apoiar, o que os estudos não for suficiente para que eu e você possamos conseguir fazer, o Espírito Santo habita em mim e você, para que consigamos e consigamos verdadeiramente viver o melhor dessa terra, que é o que Deus tem para mim e para você. A questão, Márcia, talvez não seja como você trate ele, e sim como você o vê. E aí, talvez esta situação coloque à prova justamente aquilo que a gente declara ser cristão. Vou dar um exemplo. O que é fé? Descrita na Bíblia, fé é a certeza das coisas que não posso ver, mas que creio que existe. Então, isso é fé. Por que que nós cristãos não usamos esta fé em nosso casamento? Por exemplo, nosso marido. Quando, Márcia, eu leio uma pergunta como essa que você está me fazendo, eu percebo na sua pergunta que você não está bem. Seu marido não está bem, ok? Ponto. Eu vou deixar ele de lado, porque não dá para falar dele e com ele aqui agora. Tá bom? Então, ele está mal, ele está doente, em adultério, seja fisicamente ou virtualmente, ele está em adultério. Ponto. Tá lá. Possessão, opressão, todas essas coisas juntas. Ok. Mas ele está dentro de casa. Você tem todas as oportunidades de fazer diferente. Todas as oportunidades de fazer com que esse homem olhe para você. Então, quando você me pergunta como eu devo tratá-lo, eu diria para você, isso nem está em questão como você deve tratá-lo. Você é a esposa dele. Ele está em casa. Você deve tratá-lo como uma esposa trata um marido, com amor, com respeito, com dedicação. Ponto. O adúltero é ele, não é você.
Ele está em pecado, você não. Talvez a pergunta que você precisasse fazer hoje seria: meu esposo está dentro de casa e não me olha. Como eu faço para ser notada? Como eu faço para ser admirada por ele? Como eu faço para ser mais desejada que o celular? Essa talvez fosse a melhor pergunta hoje. Porque enquanto você olhar para ele e buscar justiça, ou seja, achar que ele não merece ser bem tratado porque ele não te trata bem, enquanto nós buscarmos justiça no outro, ao invés de buscarmos justiça em nós, esse quadro não muda. Esse quadro não muda. Porque talvez, se eu perguntar para o seu marido, se tivesse vontade de falar com ele hoje, ele teria 1.000 milhões de coisas para reclamar de você. Porque isso acontece em todos os casamentos. Todos. Sempre os dois têm motivos para reclamar um do outro. Quando é que isso muda? Quando eu olho para mim. Quando eu mudo, as circunstâncias mudam. Quando eu me transformo, tudo em meu redor se transforma. Quem está dizendo isso? Sou eu? Não. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz sobre isso. Todos os lugares onde Jesus chegou foram transformados. A presença de Jesus mudava o ambiente. A presença de Jesus expulsava demônios. Se dentro da minha casa as coisas não estão bem, não é só o meu esposo que é responsável. Se o meu casamento não está bem, não é só o meu esposo que é responsável. Eu também sou. E também não dá para inverter tudo e dizer só eu sou o culpado de tudo. Também não, isso é outra mentira, não é? Mas eu posso fazer alguma coisa se ele não quer? Posso, eu posso fazer tudo, eu posso me mudar, eu posso me transformar. Eu posso fazer o que me cabe. E muitas das vezes isso é mais do que suficiente para gerar mudança e transformação no outro. Sim, Elane, entregar o seu cônjuge nas mãos de Deus e buscar só pela sua vida ele é alcançado, isso é o que todos que entram no deserto deveriam fazer, principalmente no início da busca por restauração. É esse o caminho, esse é o posicionamento mais correto. Entregar ele nas mãos do Senhor, verdadeiramente, e você buscar a sua restauração com o Senhor, buscando intimidade. A vida dele é alcançada? Sim, mas é muito de sim. Sabe por quê? Porque vocês são... Aí eu vou voltar respondendo lá de novo, lá na Rosângela e Luciana. Porque você sim é uma só carne com ele. E tudo que impacta a tua vida, impacta a vida dele. Porque vocês são uma aliança em Deus. Então, se em Deus você busca, em Deus ele é alcançado. Em Deus ele é tocado. Ainda que ele esteja no pecado, Deus toca ele por causa da sua vida. Sim, esse é o caminho. Restauração total e pessoal. Começando por uma restauração espiritual, querido. Espiritual. Não religiosa. Espiritual. Como que eu busco uma restauração espiritual, Ivan? Qual é a diferença de restauração espiritual e religiosa? Não é tudo a mesma coisa? Não. Restauração espiritual são baseadas nos princípios de Deus, na palavra, na Bíblia. Seguir os princípios. E a maior prova de que nem sempre são seguidos os princípios é que a gente tem reconhecimento de segundo casamento num monte de religião. E isso não é princípio de Deus. Isso não é princípio bíblico. Então, não tem nada a ver com religião. É espiritual. É Deus.
Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, Deus, Criador de todas as coisas, a sua palavra, os seus mandamentos, todo aquele que obedecer os meus mandamentos, esse será chamado de meu filho. Meu filho. A minha pergunta é: você está obedecendo todos os mandamentos de Deus? É isso. Buscar os princípios, querido. E o princípio da palavra diz que é uma aliança. E a aliança com Deus, ela não é quebrada. Deus não quebra aliança. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números capítulo 11. Deus não muda. Deus é imutável. Deus não mente. A aliança é uma aliança. Amém? É isso por hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo ou na próxima live. Fiquem com Deus. Tchau.